17, 15 a 17, não peço que os tires do mundo, e sim que os guardes do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Meus amados irmãos, minha família bendita, meus filhinhos na fé, corpo de Cristo, noiva de Jesus, igreja do Deus vivo, é maravilhoso, meus filhinhos em Cristo. Quando Jesus fez esta oração, no livro histórico de João, ele fez uma oração sacerdotal, e ele na sua oração está honrando o Pai, glorificando o Pai. E ele usa aqui uma expressão muito importante para nós, em especial nestes dias de avivamento, precisamos de ter absoluta compreensão. Ele diz: não os tires do mundo, mas guarda-os do mal. Você sabe que este guardar, esta proteção de Deus é chamada à luz da Bíblia de a mão de Deus. Se você abrir a Bíblia em Isaías 64:8, ele diz: mas agora, Senhor, Tu és o nosso Deus, nós somos o barro e Tu o nosso oleiro, e todos nós obras das Tuas mãos. A pergunta é: Deus tem mãos como os humanos? Não. Deus é uma figura humana? Não. Deus é Deus, Ele é o Todo-Poderoso, Ele é o Senhor. Então, por que a Bíblia diz que nós somos todos obras das mãos de Deus? O que significa então as mãos de Deus ou a mão de Deus? A mão de Deus significa a vontade de Deus, o querer de Deus, os cuidados de Deus, a proteção de Deus, o amparo de Deus e a assistência de Deus. Então, a mão de Deus está em tudo o que acontece na vida daqueles que são chamados pela Bíblia de santos de Deus. Ele é o Todo-Poderoso, Ele que governa a nossa vida, Ele que governa o nosso destino, Ele que molda a nossa vida. Veja, só abrindo aqui um parênteses muito interessante, até a morte de um santo não é um acaso. É verdade o que a Bíblia diz, que Deus tira do mundo. Então nem a morte é um acaso, porque assim, nós costumamos dizer: olha, não se esperava, por acaso faleceu. Não, o Salmo 139, versículos 16 e 17 diz isso: os teus olhos me viram, substância ainda informe, no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Então a nossa vida está realmente debaixo da mão de Deus, da vontade dEle, do querer dEle, dos cuidados, da proteção, do amparo, da assistência. Então diz que não havia ainda nenhum dia, nós ainda existíamos na carne, quando todos os dias foram determinados. Diz o versículo 17: que preciosos para mim, ó Deus, são os teus pensamentos, e como é grande a soma deles. Então, para que a igreja seja ensinada, um salvo não morre efetivamente, ele dorme no Senhor, e depois, isto acontece depois de um tempo pré-determinado por Deus. Então até uma doença, um acidente, se Deus tem dias contados e a pessoa não está dentro desses dias, nada disso pode encurtar a vida. Isso é esperança para nós. As coisas acontecem no tempo designado por Deus. O tempo designado por Deus. Então, sem a ordem dele, nós não poderíamos sequer ter nascido ou sequer iremos morrer. Sem a ordem dele, nenhum dardo pode nos atingir se esse dardo não for algo adequado e transformador para a nossa vida.